dias. Uma pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos desse ano mostrou que 71% dos brasileiros não estão preparados para um imprevisto financeiro. Nesse sentido, ter uma reserva pode ajudar nos momentos de emergência. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Tânia Nogueira, consultora financeira. Bom dia, Tânia. Seja muito bem-vinda aqui ao SC no Ar. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso de te receber aqui. Eu queria começar falando contigo esse bate-papo sobre a estrutura dessa reserva financeira, né? Como estruturar? Quais são as orientações? Bom, o primeiro passo, gente, é assim, primeiro fazer um levantamento de quais são os gastos que você tem, né? Então, pegar mesmo assim, extrato do cartão de crédito, o extrato bancário mesmo, e ver quais são os gastos que você tem. E aí, a partir daí, a gente vai agrupando esses gastos, aglutinando mesmo em algumas categorias grandes. Então, por exemplo, moradia. Então, todos os meus gastos com aluguel, energia elétrica, condomínio, se eu tenho financiamento imobiliário, por exemplo, eu vou chamar tudo isso de moradia, por exemplo, né? Eu posso também ter um gasto que eu posso chamar de filhos. Se você tem filhos, você pode colocar todos os seus gastos com filhos dentro desse agrupamento também. Então, o primeiro passo é esse, assim, fazer um mapeamento mesmo de quais são esses gastos e depois fazer uma classificação, uma categorização, para a gente conseguir enxergar isso dentro de algumas grandes categorias. E aí, a partir daí, a gente começa a se perguntar, bom, aqui nesse gasto que eu tenho, por exemplo, vamos chamar aqui alimentação, né? Eu consigo, né, melhorar um pouco, consigo reduzir um pouco os gastos que eu tenho com alimentação? Consigo comer mais em casa e pedir menos ou sair menos para comer? A gente vai identificando quais são os grupos de gastos que eu consigo reduzir. E a partir daí eu vou estabelecendo algumas metas específicas, para que eu consiga, né, a partir dessas metas específicas, começar a estruturar essa reserva financeira. Muito bacana. A gente tem uma arte para fazer um checklist, né? E comentar por cima também sobre esse passo a passo para que fique bem demarcada essa informação. Vamos colocar na tela para a gente, por favor, produção? Para a gente poder acompanhar como estruturar na prática, né? Passo a passo, importante para além do que a Tânia explicou agora. Na tela a gente vai acompanhar, olha só. Estruture sua reserva financeira. E aí esse passo a passo é basicamente isso que você citou agora, só que de uma forma mais objetiva. Isso, aqui a gente deixou algumas dicas mesmo, né? Então, eu comecei falando sobre essa questão da gente pegar extrato e tudo. Então, o primeiro ponto, gente, é conhecer de fato quais são os gastos que você tem. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com gostos, interesses, realidade que cada um vive, né? Então, o primeiro passo é esse, conheça seus gastos. A partir daí, eu vou definir o valor de reserva que eu consigo fazer com base na minha realidade, né? E aí eu vou fazer um plano. Bom, como que eu vou juntar isso? Eu vou reduzir um pouco em alimentação, eu consigo reduzir um pouco em moradia. O que eu vou conseguir fazer? Qual que vai ser o meu plano para conseguir juntar essa reserva? E aí esse item 4, gente, assim, eu diria que é o mais complicado. É onde as pessoas mais, assim, ou se atrapalham ou apoiam mesmo, porque o desafio está aí, né? A gente ter paciência, porque a reserva ela não vai vir da noite para o dia e, principalmente, a gente precisa de disciplina para fazer isso. Então, eu vou precisar controlar os meus gastos todos os meses para que eu consiga, né, pouco a pouco, ir juntando essa reserva. Então, por isso, esse item 4 ele é tão importante. E, a partir daí, esse item 5, né, controle os gastos. Então, esse exercício que a gente falou de pegar extrato, de analisar o que eu estou gastando, ele tem que ser feito todo mês, né? A gente, para conseguir essa reserva, tem que fazer isso todo mês. Nesse sentido de controlar os gastos, tem que cuidar com as atitudes muito impulsivas também, né? Exatamente. Então, a gente precisa, né, a partir dessas metas, a gente consegue avaliar quanto que a gente tem para gastar, por exemplo, com alimentação, quanto que eu tenho para gastar, por exemplo, com beleza, né? Então, se você é uma mulher que gosta de ir ao salão, ou se você é uma mulher que gosta de comprar roupa, enfim. É bom a gente estabelecer esses tetos, né? Então, para evitar justamente essas compras por impulso. Então, se eu já sei que eu já estourei meus gastos ali com o vestuário, né, esse mês, então, né, se aparecer alguma oportunidade interessante, mesmo assim eu sei que, né, para mim, naquele mês já não cabe mais. E a partir da renda, tem uma divisão de gasto que seja considerada ideal? Então, não tem assim um modelo que seja universal, tá, gente? A gente, na verdade, aplica o que faz sentido para a realidade de cada um. Eu gosto muito da recomendação da gente poupar 10% da nossa renda ao longo da vida toda. É uma boa dica, né, para quem quer começar. Então, né, por aí a gente já pensa, poxa, 10% da minha renda. Então, é claro que eu vou demorar algum bom tempo para acumular uma reserva financeira considerável, né? Mas acho que esse é um bom balizador, assim, a gente começar com esses 10%, que é o que está chamado de investimento aqui nessa tela que a gente está vendo. E aí eu estou propondo aqui, né, uma sugestão. Esse 30% com moradia também é uma coisa que se aplica bastante, tá? Então, a gente pode considerar que 30% dos gastos, no máximo, devem ir para moradia, 10% para investimento, se eu conseguir poupar sempre 10% da minha renda. E aí aqui tem uma divisão que a gente considera interessante também, 10% para lazer, 10% para educação, 10% para saúde,
15% de transporte e 15% de alimentação. Então, aqui é um balizador, né, gente? Isso pode variar um pouco, dependendo de se você tem uma família grande, uma família pequena, você mora sozinho, enfim. Mas aqui é um ponto de partida para a gente se nortear. Eu gostei do item investimentos. Nessa divisão, o investimento acaba garantindo a reserva, né, a longo prazo? Exato. Então, aqui, se você é uma pessoa que já está habituada a fazer investimentos, se você conhece sobre isso, quer arriscar um pouco mais em renda fixa, renda variável, aí, né, vai do conhecimento de cada um. O que a gente sugere para quem não tem o hábito de investir, não tem o hábito de poupar, é assim, vai criando a sua poupança e busca no primeiro momento investimentos mais seguros, de repente um tesouro, de repente o que se chama renda fixa, né? Mas vai assim, para você começar a aprender e ganhar um pouco de experiência nisso, começa pelos investimentos mais seguros, né? E aí aqueles seus 10% ali que você está poupando vai estar indo para um destino mais seguro. E aí se você for se aperfeiçoando, buscando novos conhecimentos sobre isso, quiser arriscar um pouco mais, aí você pode buscar, né, outras opções. Eu fico pensando também nesse universo da pessoa física e do ambiente empresarial. Quem tem empresa, né, pequeno, microempresário, também é importante pensar na reserva financeira para a empresa. Com certeza. Até um outro número, uma referência interessante, né? Isso vale tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Assim, a gente tem que buscar, né? O ideal é que a gente busque, assim, pelo menos uns 6 meses de reserva, né? Tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. Então, nos nossos clientes, pessoas jurídicas, a gente sempre cita esses 6 meses como referência. Os fundamentos, né, de como visualizar esses gastos e das dicas para poupar, eles valem tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Então, essas sugestões que a gente estava vendo ali naquela primeira tela, com aqueles tópicos, vale tanto para a empresa quanto para pessoas físicas mesmo. São os mesmos fundamentos. E a importância também de ter um profissional qualificado, por exemplo, né, nesse universo do investimento, ou então garantindo orientações da área financeira. Exato. Então, esse é um bom ponto, assim, né? Eu comentei ali antes da gente optar por investimentos um pouco mais seguros, se a gente não tem ainda muito conhecimento nessa área, mas você pode também, claro, né, buscar um profissional que vai te assessorar nisso, buscar corretores, enfim, que vão, né, prestar um serviço mais qualificado nesse sentido, com certeza. Perfeito. Dicas práticas para controlar gastos. É difícil da gente... Bom, a principal delas, gente, é que a gente precisa, e sim, e dá trabalho fazer isso, mas é anotar os gastos, né? Controlar de alguma forma. E aí tem algumas formas de fazer isso. Hoje em dia tem vários aplicativos que ajudam a fazer esse tipo de controle, que inclusive eles já propõem essas categorias que a gente está falando, alguns desses aplicativos, eles já propõem uma segmentação para os gastos, mas esse é o mais importante. Então, ou controlar tudo ali no aplicativo, ou se você prefere fazer isso numa planilha, você pode, por exemplo, uma vez por mês, pegar seu extrato bancário e seu extrato de cartão de crédito, né, baixar, analisar direitinho e colocar isso numa planilha. Acho que esse é o principal ponto, assim. Se fosse para a gente resumir toda essa conversa em uma dica, a dica é essa. Anotar para a gente conseguir, a partir daí, evidenciar o que a gente está realmente gastando. E a gente consegue enxergar a importância do planejamento, né? Exatamente, é isso aí. Então, a partir daí, o planejamento, sem o controle, né, seguindo esse planejamento, também ele perde um pouco sentido, né? Então, a gente precisa fazer o planejamento e depois controlar para que a gente consiga chegar no nosso alvo e atingir a meta de reserva financeira que cada um possa ter. Muito legal, bate-papo saudável que também influencia na saúde mental, porque dinheiro e saúde mental estão ligados, né? Com certeza. Querida, muito obrigado, tá? Te agradeço Eu que agradeço. Pela entrevista. Conversamos com Tânia Nogueira, consultora financeira. Bom dia, ótimo trabalho e portas sempre abertas para retornar. Muito obrigada, bom feriado.